você colocou muito bem, a comunicação comercial, principalmente as emissoras de rádio e televisão, que são comerciais, privadas, são sustentadas pela receita publicitária. Do que vive uma emissora de TV, de sinal aberto? Vive exatamente do que ela arrecada pela venda dos espaços publicitários. Portanto, ela vive de publicidade. Isso não deve ser visto como um dado ruim ou como um dado negativo da existência de uma emissora de TV. Isso é natural. E as democracias precisam de emissoras comerciais. Não é apenas que as democracias possam conviver com as emissoras comerciais, elas precisam, porque as emissoras comerciais põem em cena um tipo de atração, um tipo de divertimento e até de noticiários que são independentes em relação ao poder, ou pelo menos podem ser independentes em relação ao poder político, e tem um lugar a cumprir no espaço público das democracias. Só que esse lugar não é o único. É importante que existam emissoras também públicas, que são aquelas cujo financiamento não depende da publicidade. O fato das emissoras dependerem da receita de publicidade não significa que elas tenham que ser governadas pelos interesses dos anunciantes. Elas podem muito bem viver de anúncios e conseguir manter uma independência em relação a cada um dos anunciantes. Mas, inevitavelmente, elas serão uma expressão do mercado. A expressão do mercado significa ser a expressão de um modo de ver o mundo próprio do mercado. Por isso, as emissoras públicas precisam ter também um espaço dentro do debate de uma sociedade democrática, porque elas têm condição de expressar outro tipo de repertório, outro tipo de atração, outro tipo de pauta de noticiário, outro tipo de confecção de obras ficcionais, que são aquelas que não têm relação com venda ou circulação de mercadoria, ou, melhor dizendo, não deveriam ter. Por isso que também as emissoras públicas precisam ter esse lugar no debate de uma sociedade civil democrática. Como essas, então, podem se proteger do interesse ou do dirigismo do governo e dos partidos? É uma boa pergunta. O que tem acontecido em geral em vários países da América do Sul, que eu conheci melhor, é que as emissoras públicas se confundem um pouco com emissoras governamentais. Mas a grande maioria das TVs públicas, por serem financiadas ou sustentadas por governos estaduais ou federal, e por serem dirigidas por profissionais que são indicados pelos governantes, elas tendem a ser mais simpáticas com o governo do que as emissoras comerciais. Isso se mostra quando a gente observa que elas são menos independentes em relação ao governo do que as emissoras comerciais. As TVs públicas ou TVs ditas públicas começam a funcionar como se fossem TVs particulares de quem está no poder. Aí elas incorrem no governismo e incorrem no partidarismo. Como isso pode ser evitado? Isso pode ser evitado por regras de financiamento que independam da vontade do governo da ocasião, portanto, com recursos já fixados por uma legislação, que seja o governo de esquerda ou de direita, ele não conseguirá interferir nessa regra de financiamento. E a segunda coisa é dando a essas emissoras públicas uma administração de carreira supervisionadas por um conselho realmente independente. Nós praticamente não temos conselhos independentes no Brasil, com poder verdadeiro sobre a gestão das emissoras. Eu acho que a nossa cultura média ainda não assimilou a noção de que a comunicação pública é necessária, que a comunicação pública não supre todas as necessidades de uma sociedade democrática, mas ela tem um lugar a ela destinado, que precisa ser ocupado.
Só comunicação comercial não resolve. Nós como nação, como sociedade civil, tendemos a acreditar que apenas a comunicação comercial resolve todas as demandas naturais de uma esfera pública democrática, e não é assim. O que falta para que a sociedade seja mais representada? Eu vou insistir no mesmo ponto. Nós precisamos ter no alto de toda instituição pública de comunicação um conselho que de fato representa a sociedade e que seja escolhido por mecanismos não governamentais. Mecanismos democráticos e tudo, mas não governamentais. O que é a grande mídia? Grande mídia é uma noção que serve para um discurso político, talvez, mesmo assim eu tenho dúvidas, mas não tem nenhuma utilidade para quem estuda a comunicação. Depois, quando você fala grande mídia, você precisa incluir dentro dessa categoria não apenas os veículos informativos, mas o entretenimento também, os veículos que difundem entretenimento, ficção, humorísticos, também fazem parte da grande mídia. E as editoras de livros também fazem parte da grande mídia, porque são meios de comunicação. E mídia é uma palavra que em tese seria o plural de meios. Então todos os meios devem estar aí. É evidente que o conjunto dos veículos informativos refletem uma efervescência, uma inquietação que permeia a sociedade. Os jornais impressos tendem a ter leitores de um determinado perfil e, portanto, refletem um pouco os humores desse leitorado. Muito se fala que os jornais impressos não cobrem muito como a gente gostaria os movimentos sociais, mas os integrantes dos movimentos sociais não são assinantes desses jornais também. Então é muito menos esse tipo de recorte que cada um faz da realidade devido às intenções de editores e tudo, e muito mais devido à composição do leitorado desses veículos. Por outro lado, eles também ocupam um lugar de destaque na formação da opinião pública. Dizem, existe aquela expressão, os formadores de opinião. É mais ou menos precária e um tanto quanto anacrônica essa expressão, porque se os formadores de opinião fossem os editorialistas de jornal, eles não estariam formando a opinião de ninguém, porque os resultados de todas as pesquisas e as manifestações da sociedade civil em eleições e tudo não traduzem o que parece ser a intenção média dos editorialistas dos diários impressos de maior destaque no Brasil. São formadores de opinião pública, então, que não formam o conjunto da opinião pública, mas refletem e reincidem sobre segmentos, sem dúvida nenhuma. E talvez sobre segmentos de maior influência, de maior poder aquisitivo, segmentos que ocupam uma certa centralidade na paisagem, no imaginário pátrio. Eles influenciam e são influenciados. Isso, aliás, é uma medição, um sintoma da saúde desses veículos. Um veículo precisa influenciar, ou ele não é um bom veículo. E ele precisa saber receber influência, ou ele não é um bom veículo, ele fala sozinho. Pode ser que você tenha uma configuração nos meios de comunicação, conforme o corte que você fizer, que mostra o seguinte: certos setores sociais estão muito mais bem representados do que outros setores sociais. Isso pode ser, não necessariamente é. Pode ser porque depende do corte que você faz. Isso, na minha opinião, se explica muito pela lentidão com que certas iniciativas acontecem e pelo despreparo dos jornalistas e das pessoas vinculadas aos meios de comunicação, a essa área do mercado, de empreender novos veículos. Existem no Brasil muitas oportunidades
muitas necessidades de públicos leitores a ser atendidas e que nós não sabemos atender. Você pega as cidades médias do Brasil, elas não têm jornais ou emissoras de rádio importantes, e só não tem porque ninguém soube ir lá e fazer um negócio desse ficar de pé, e dá para fazer.